Sabe no cinema, quando a história acaba, a tela escurece e os letreiros com os créditos começam a subir? Aham, aquela hora que quase todo mundo levanta e vai embora da sala. Pois é, exatamente. Imediatamente a galera dispersa. Mas, é naquelas letras miúdas que a gente descobre quem realmente construiu o que a gente acabou de assistir, sabe? Com certeza. Quem iluminou a cena, o pessoal do som, a direção de arte. Exato. Quem orquestrou os bastidores mesmo. E hoje, a nossa missão nesta imersão analítica é fazer algo bem semelhante, só que no universo do conhecimento acadêmico. É uma premissa muito boa, viu? É, né? A gente vai analisar as declarações finais de encerramento de um curso intensivo de 8 semanas, um curso da plataforma Harvard X. E o nome é de peso, olha só: Religião, Conflito e Paz nas Relações Globais Contemporâneas. É um título que já impõe respeito. E o que temos em mãos hoje para essa análise não é um currículo extenso, tipo um livro didático gigante, mas sim as transcrições curtas da despedida do instrutor. E a escolha dessas fontes não é acidental, sabe? Encerramentos acadêmicos são frequentemente ignorados. O pessoal acha que é mera formalidade. É aquele meio automático de fim de semestre. Exatamente. Mas para quem se dispõe a analisar os detalhes, essas mensagens funcionam como uma janela cristalina, de verdade. Elas expõem a pedagogia, a filosofia invisível e os valores que sustentam toda a arquitetura de uma equipe de ensino. Certo, então vamos desvendar isso. Porque à primeira vista, um documento de encerramento parece só um recado rápido de muito obrigado pela presença e até a próxima. Aham, um tchau educado. Isso. Mas a análise cuidadosa desses textos revela como o conhecimento moderno é de fato construído, empacotado e distribuído, especialmente em escala global através de plataformas massivas como a Harvard X. E é aí que a mágica acontece. E para quem nos acompanha agora, entender essa mecânica por trás de como a informação é desenhada pode transformar a maneira como a gente absorve qualquer tipo de conteúdo. Total. Seja, se preparando para liderar uma reunião de trabalho ou até tentando processar as notícias internacionais que chegam toda hora. A forma como a gente empacota e conclui a transmissão de uma ideia dita muito sobre como ela vai ser retida e aplicada, né? E nessas breves transcrições, o instrutor começa o encerramento descrevendo o processo como, e aqui eu cito, o enorme prazer e privilégio de viajar com a turma durante as semanas anteriores. Viajar com a turma. Sim, viajar, ele não usa aquele jargão típico de lecionar para vocês ou instruir a turma. Verdade. Essa escolha de palavras já estabelece logo de cara um tom de jornada compartilhada. É uma escolha bem interessante, mas vamos focar no escopo prático dessa jornada por um momento. Porque o material revela que a duração total do curso foi de 8 semanas. 8 semanas. Passa voando. Passa muito rápido. 8 semanas para explorar e, de novo, citando a ementa, o poder da religião em diversas regiões geográficas e o papel disso no conflito e paz nas relações globais. É um escopo gigantesco. É absurdo. Eu olho para isso e penso, tentar cobrir o impacto da religião nos conflitos globais em apenas 2 meses é como tentar beber água de uma mangueira de incêndio aberta. Nossa, ótima analogia. Né? É uma torrente massiva de complexidade histórica, ressentimentos milenares, tem teologia, geopolítica misturada. Tudo ao mesmo tempo. Sim. E aí a pergunta que fica é como é humanamente possível condensar isso sem transformar o curso num resumo super raso e, ao mesmo tempo, sem sobrecarregar quem está estudando. O que é fascinante aqui é exatamente a solução não convencional que a equipe de ensino adotou para lidar com esse volume colossal de informação. O que eles fizeram? De acordo com as declarações finais, a estratégia pedagógica não foi acelerar as aulas em vídeo, nem entupir a plataforma com leitura infinita. Porque isso faria todo mundo desistir na segunda semana, com certeza. Exato. A solução foi transferir parte do peso da transmissão de conhecimento para a própria turma. O texto agradece expressamente à comunidade de alunos por compartilhar suas percepções, ideias e perspectivas. Tá, e por que isso importa tanto? A sala de aula virtual contém indivíduos de todos os continentes. Muitas vezes, essas pessoas vivem nos locais exatos onde os conflitos que eles estão estudando estão ocorrendo. Espera aí, vamos pausar nisso, porque me soa como uma manobra bem arriscada. Confiar na multiplicidade de opiniões da turma
para ajudar a carregar o peso do curso. Tem seus riscos. Porque, se o objetivo é entender dinâmicas geopolíticas complexas, depender da contribuição de milhares de pessoas num fórum de internet, não abre margem para disseminação de desinformação. Ou vieses radicais. Exato, vieses extremamente radicais. Como um instrutor evita que o curso vire um caos opinativo, uma confusão total, quando o tema é literalmente religião e guerra? Essa é a grande tensão desse modelo. E a resposta está na estrutura do próprio curso, sabe? O instrutor não está usando os alunos como fontes de fatos históricos absolutos. Ninguém está lá para reescrever a Wikipédia. Ah, entendi. Ele está usando os alunos como fontes primárias de experiências vividas e percepções culturais. O curso fornece o arcabouço teórico, as definições de paz, os modelos acadêmicos de resolução de conflitos. Tá, a base estrutural vem do professor. Isso. Mas a aplicação desse conhecimento ganha vida quando um aluno do Oriente Médio dialoga com um aluno da Europa Ocidental sobre como essas teorias se refletem lá nas realidades deles. Caramba, isso é muito poderoso. Muito. O objetivo não é chegar a um consenso factual nos fóruns, sabe? É expor à turma a fricção dessa multiplicidade de visões. É meio que um empirismo guiado. Entendi. Então, em vez do professor tentar pintar um mural inteiro do mundo sozinho e acabar sendo reducionista, ele entrega a moldura teórica, né? Perfeito. E aí ele pede para cada pessoa preencher o espaço com as cores da sua própria janela, da sua própria vivência. E a soma dessas contribuições individuais é o que permite cobrir tanto terreno em só 8 semanas. Essa analogia capta perfeitamente a dinâmica, é exatamente isso. E olha, isso nos leva diretamente à forma como esse ecossistema avalia o próprio sucesso lá no final do ciclo. Como assim? A avaliação normal de fim de semestre? Pois é. Já que a contribuição coletiva é tão vital para a espinha dorsal do projeto, a avaliação não poderia focar só no conteúdo que a pessoa assistiu. Nos documentos, o instrutor pede que todos reservem um tempo para responder a perguntas não apenas sobre a plataforma ou sobre as aulas. Ele faz um apelo muito específico e reiterado. Ele pede feedback detalhado sobre o engajamento com os pares. Ele quer saber de verdade como os alunos interagiram uns com os outros. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, pensa comigo, geralmente a gente tem uma expectativa muito padrão sobre formulários de fim de curso. É sempre a mesma coisa, né? Sim, é aquela avaliação de prestação de serviço básico. Tipo, a conexão travou, o professor fala muito rápido, a leitura estava pesada demais. Exatamente. Notas de 1 a 5. Isso. Mas o documento que a gente está analisando enfatiza que avaliar o engajamento com os colegas vai ser imensamente útil para, nas palavras dele, fortalecer o curso em iterações futuras e até embasar a criação de novos cursos. É uma mudança de paradigma. Mas, eu tenho que fazer o papel de advogada do diabo aqui de novo. Se alguém se matricula numa instituição de elite, o interesse primário dessa pessoa não é absorver a genialidade do acadêmico. Sim, é o que todo mundo pensa. Então, por que uma plataforma da Harvard usaria a interação entre estranhos na internet como bússola para criar currículos no futuro? Parece meio contraintuitivo. É contraintuitivo até a gente conectar isso com o panorama geral de como essas disciplinas sobre ciências sociais e diplomacia funcionam na prática. A lógica fica evidente. O tema aqui, lembra, é religião, conflito e paz. A paz não é uma equação matemática que você resolve sozinho num caderno trancado no quarto. Ela é, por natureza, inerentemente relacional. Ah, claro. Faz muito sentido. A sala de aula virtual é essencialmente um laboratório em tempo real de relações humanas sob extrema pressão. Porque os temas são muito delicados. Totalmente. Se você tem um fórum onde estudantes de culturas diametralmente opostas debatem essas tensões geopolíticas e esse fórum desmorona em ataques pessoais, ou todo mundo se isola e ninguém conversa, então o curso falhou no seu propósito central. Nossa, independente de quão brilhantes tenham sido as videoaulas do professor. Exato. Se não houve diálogo, não houve paz na prática. E a prática era o curso. Fazendo uma conexão com o que a gente discutiu antes sobre aquela analogia da mangueira de incêndio, o aprendizado não estava apenas nas teorias que eles leram nos PDFs. Não, de jeito nenhum. Estava no exercício literal e muito difícil de tentar debater essas teorias com pessoas que pensam de forma radicalmente diferente da sua.
de forma deliberada, sabe? O mecanismo real do aprendizado acontece exatamente nessa fricção. Portanto, quando a equipe pede feedback sobre o engajamento com os colegas, eles não estão medindo a simpatia da turma. Ah, a turma foi legal. Não é um concurso de popularidade. Exato. Eles estão coletando dados empíricos sobre comunicação intercultural. Eles querem saber, quando o material provocou desconforto e provocou, como o grupo resolveu isso. Caramba! É baseado nessas métricas de atrito e resolução de conflito que eles desenham as futuras versões do ambiente de aprendizado, ajustando os estímulos para gerar debates mais produtivos da próxima vez. E isso nos obriga a olhar para a infraestrutura que mantém esse laboratório funcionando sem explodir, né? Porque volta a metáfora lá dos créditos de cinema da nossa introdução. Pode falar. A gente sabe muito bem que fóruns online, por natureza, tendem a escalar para hostilidade com uma facilidade assustadora. Nossa, em segundos. Qualquer sessão de comentários na internet é prova disso. E se o material do curso exige debates sobre crenças fundamentais, sobre a fé das pessoas, é preciso uma curadoria monumental nos bastidores. É um campo minado. E a narrativa do instrutor nesses textos originais muda de foco justamente para reconhecer a equipe que não aparece na frente das câmeras. Ele lista os nomes e as funções de uma forma muito, muito intencional. E os atributos que ele escolhe destacar em cada profissional são bastante incomuns para o ambiente corporativo educacional. Por exemplo, ele menciona primeiro a assistente de ensino principal, a Head TA, chamada Anna Mudd. O texto elogia não apenas a capacidade organizacional dela, o que é padrão, mas especificamente a, cito, criatividade, paciência, conhecimento amplo e expertise como educadora. Paciência. É uma palavra forte aí. E logo depois, o professor estende os agradecimentos à equipe técnica de produção, dão um destaque super incomum ao produtor, o Zach Davis. E, as palavras usadas no documento original para descrever o trabalho desse produtor me fizeram ler a frase 2 vezes. Foi surpreendente mesmo? Foi. O instrutor afirma que o domínio técnico e a expertise de produção dele são, e aqui vai a citação, rivalizados apenas por sua bondade amorosa e capacidade de inspirar. Bondade amorosa? Então, eu confesso que o termo bondade amorosa, que no texto original em inglês está como loving kindness, me causou muita estranheza. Porque, pensa bem, a gente está lidando com a distribuição massiva de aulas online. É tecnologia pesada. Exato. Requer de servidores, design de interface, edição de vídeo, codificação. É tecnologia dura. E no mundo corporativo, de startup e tudo mais, a gente espera ouvir elogios atrelados a coisas tipo agilidade, eficiência, inovação disruptiva. O jargão do Vale do Silício. Isso, mas bondade amorosa para um produtor técnico. Não parece um pouco fora de lugar? Como que um produtor aplica bondade amorosa na montagem de um servidor ou na edição de um vídeo? Olha, isso levanta uma questão importantíssima sobre a miopia que a gente costuma ter em relação à tecnologia educacional. A gente tende a separar a ferramenta do ambiente psicológico, sabe? Como se a plataforma fosse só um software neutro. Exatamente. Mas não é. A combinação da expertise técnica com essa bondade amorosa revela a intensa carga invisível desse projeto. Você perguntou como um produtor aplica isso na prática, né? Sim, fiquei super curiosa. Pensa na cadência da edição de um vídeo sobre um tema traumático, tipo um conflito armado recente. Ele não pode editar isso como um clipe de ação. Nossa, verdade. Ou na escolha da paleta de cores de uma interface para não gerar ansiedade. No cuidado de criar um ambiente de usuário que não seja agressivo, que estimule a pessoa a parar, respirar e refletir antes de reagir num fórum. Tudo isso é design técnico e intencional. Seria o equivalente a construir a sala de aula de tijolos físicos lá na universidade, mas se preocupar com a acústica, com a iluminação, com o conforto das cadeiras. Tudo isso para que os alunos não fiquem agitados antes mesmo do professor entrar e começar a falar. É uma ótima comparação. A premissa de que o meio não é neutro. O meio molda o comportamento. E quando olhamos para a paciência que foi exigida lá da assistente de ensino, precisamos imaginar o que ela faz de fato no dia a dia. Que não é só passar nota em planilha. Longe disso. Ela está moderando debates acalorados entre estudantes de zonas de conflito, muitas vezes às 2 da manhã, mediando ofensas que talvez nem tenham sido intencionais,
tentando manter aquele laboratório seguro. Tem que ter um tato absurdo. Liderar um curso massivo sobre religião e conflito global não é um mero desafio de banco de dados, sabe? É um desafio monumental de regulação emocional em larga escala. A infraestrutura técnica simplesmente não funciona se não for alicerçada por uma profunda empatia humana. Cara, isso subverte muito aquela imagem fria que a gente tem do EAD, do ensino à distância, né? Muitas vezes a gente visualiza uma experiência super solitária, um clique atrás do outro, lutando contra o sono de madrugada enquanto a tela joga aquela luz azul no seu rosto. O famoso isolamento digital. Pois é. Mas o documento pinta um cenário onde a equipe de suporte trabalha ativamente para garantir que o formato digital não dilua a humanidade daquele tópico que é tão sensível. E eu acho que esse reconhecimento visceral do esforço alheio, do professor para a equipe, pavimenta a conclusão mais marcante que ele faz nos parágrafos finais. Sim, o desfecho do texto consolida toda essa mecânica numa visão filosófica muito explícita. O instrutor, logo depois de agradecer a equipe técnica, ele se vira metaforicamente para a turma e declara categoricamente, ele diz, aprendi muito com vocês e com esta experiência. Ele se coloca como aluno também. Exato. E aí ele sela o documento afirmando ser profundamente grato a todos que emprestaram suas mãos e corações a esta cocriação. Cocriação. Então, o que tudo isso significa na prática para a gente? Porque quando analisamos o peso histórico da figura de um acadêmico, especialmente atrelado a marcas imensas como Harvard, a imagem que vem à nossa mente é de uma autoridade super vertical. O dono da verdade. Isso, aquele especialista intocável lá no púlpito, repassando a verdade absoluta para ouvintes passivos que só anotam. Quando um professor chama um curso finalizado de uma cocriação, ele não corre o risco de diminuir a própria credibilidade frente a essa turma? É um questionamento válido. Porque algumas pessoas poderiam argumentar, tipo, se ele estava aprendendo junto e cocriando no caminho, então talvez ele não tivesse o domínio necessário para lecionar desde o começo. Como fica isso? Olha, esse questionamento reflete muito uma visão tradicional de autoridade educacional. E é exatamente essa visão que esse modelo específico busca desconstruir do zero. Tá, e como eles fazem isso? A palavra cocriação ali não é um acidente. Ela é intencionalmente escolhida para demarcar uma mudança de paradigma pedagógico. O instrutor detém, sim, o domínio acadêmico sobre história, ciência política, teologia, ele sabe o conteúdo. Claro, não é qualquer um ali. Mas em disciplinas de extrema complexidade orgânica, como as relações globais contemporâneas, ter a posse das teorias não é o destino final da aula. É apenas o ponto de partida. O documento sinaliza que a verdadeira autoridade intelectual, hoje, no século XXI, não reside na capacidade de ditar respostas prontas. Reside aonde, então? Reside na habilidade de facilitar um ambiente onde o entendimento de algo complexo é esculpido coletivamente. Entendi. Então o papel do professor transita. Ele deixa de ser o detentor do cofre do conhecimento e vira uma espécie de arquiteto de pontes. Arquiteto de pontes. Perfeito. Ele garante que a estrutura não caia, ele coloca a teoria lá, mas quem atravessa e faz o caminho realmente existir e ter propósito são os participantes, com suas vivências. É a essência pura do que ele descreve como jornada compartilhada. O curso, de fato, não existia na sua forma mais rica e completa antes da primeira semana começar. Mesmo com tudo gravado? Mesmo com tudo pronto, os textos estavam lá, os vídeos estavam hospedados, mas a compreensão real de como a religião molda a paz hoje só foi fabricada, ou seja, cocriada, a partir da interação dinâmica entre a bondade amorosa da equipe, que manteve um ambiente seguro, e as mãos e corações dos alunos que confiaram naquele processo. Nossa! O conhecimento sobre essa ótica nova não é um pacote fechado que a universidade entrega pelos correios para você. É um tecido que é tricotado a muitas mãos, semana após semana, lá no fórum. Caramba, isso muda tudo. É uma visão incrivelmente artesanal do aprendizado, sabe? Mas operando paradoxalmente dentro de um modelo de distribuição digital em massa para o mundo todo. É um equilíbrio muito delicado e muito bonito de se ver funcionando. Bem, nosso tempo de hoje já está chegando ao fim, então eu vou fazer aquela recapitulação rápida das nossas descobertas de hoje. A gente começou com uma simples curiosidade sobre mensagens de encerramento de um curso de 8 semanas.
aquela analogia dos créditos de cinema. E fomos longe. Fomos. O que a gente encontrou nas entrelinhas foi a engenharia complexa da educação digital moderna. Entendemos que enfrentar um tema massivo como religião e conflito global exige delegar parte dessa construção intelectual para a diversidade da própria turma para que o curso dê conta do recado. Sem sobrecarregar o professor ou o aluno. Exato. Vimos também que o feedback sobre o comportamento entre colegas não é vaidade, nem concurso de simpatia, mas um dado crítico empírico sobre o sucesso da comunicação intercultural do grupo. Uma bússola para o futuro. Isso. E exploramos também o trabalho tático e muito silencioso de produtores e assistentes, provando que empatia e tecnologia precisam operar juntas, com bondade amorosa, para manter um ambiente de debate estável. E culminamos agora na ideia de que, nos níveis mais profundos, ensinar não é uma via de mão única, mas um ato vulnerável de cocriação. E eu acho que o valor prático dessa investigação toda, para quem nos ouve, é reconhecer que essas dinâmicas operam na vida cotidiana de todo mundo, não só na Harvard. Com certeza. A valorização de múltiplas perspectivas para resolver problemas, o reconhecimento do trabalho emocional invisível em ambientes que parecem puramente técnicos e a adoção de uma mentalidade de cocriação são ferramentas essenciais para a vida adulta. Em qualquer área. Seja liderando uma equipe corporativa, participando de conselhos da comunidade ou só filtrando excesso de informações na internet todo dia. O nível de compreensão que a gente alcança das coisas é diretamente proporcional à nossa disposição de escutar ativamente e engajar nessa fricção das ideias de forma construtiva. E para concluir esse nosso mergulho de hoje, eu quero deixar uma reflexão nova para nossa audiência. Algo que surge naturalmente dessa nossa análise, mas que aponta lá para o futuro. Boa, manda a provocação. A gente passou esses últimos minutos detalhando como o sucesso de um curso super complexo depende visceralmente de elementos profundamente humanos, né? Da paciência, da bondade amorosa, da mediação de atritos e dessa vulnerabilidade de aprender com o outro para cocriar o conhecimento. Tudo muito analógico na essência. Sim, e, no entanto, a tendência global que a gente vê hoje é todo mundo correndo em direção a uma educação e uma aquisição de informações que é cada vez mais automatizada por inteligências artificiais. É a febre do momento. A promessa da IA é a máxima eficiência, entregar o dado rápido, sem precisar desse atrito do fator humano. Então, a provocação que fica para quem está nos acompanhando é: se o verdadeiro entendimento de tópicos muito densos, como religião, geopolítica e guerra, requer a fricção da empatia e essa tal bondade amorosa para ser cocriado com sucesso... O que acontece conosco quando a gente terceiriza isso? Exato. O que acontece com a sociedade quando a gente delega o papel de guiar essas conversas para algoritmos que, no fim das contas, não sentem absolutamente nada? É de cair a ficha. Pode uma máquina, por mais inteligente que ela seja na parte técnica, orquestrar a vulnerabilidade humana num debate sobre paz? Fica aí a reflexão para o seu próximo debate difícil. Pense bem se você está dando uma palestra ou tentando cocriar. Até a próxima, pessoal!